Vamos lá, então. Estamos iniciando a oficina do Clube de Programação do dia 26 de outubro de 2021, né, a nossa hora júnior. Para mim, é um dia bem especial, porque a gente está, para mim, né? Estou fazendo o Clube de Programação pela primeira vez daqui da minha sala do departamento acadêmico de informática, né? Então, voltei ao trabalho presencial depois da pandemia, né? Então, estou fazendo aqui, ainda testando um pouco o setup. Estou meio esquisito, porque não sei se eu olho para o desktop na frente ou se eu olho para o laptop do lado que está com a câmera. Eu já comprei, mas não chegou ainda uma webcam para colocar no desktop aqui da minha sala, que não tem, né, webcam no microfone. Eu já comprei uma, então até lá fica essa coisa esquisita que eu estou falando com vocês meio de lado aqui, mas, bom, vocês entendem, né? Essa caneca aqui é uma caneca nova, ganhei de um aluno recentemente. Olha que legal, ela tem... Peraí, a câmera está aqui. Ela tem meu nome e tem um isomorfismo do grafo de Peterson. Achei muito legal. O cara mandou personalizar, achei bacana, achei um carinho legal. Bom, vamos lá então. A gente vai começar... inclusive, aqui no desktop está com um pouco de lag o Krita, mas vamos ver se a gente se incomoda com ele ou não, tá? Qualquer coisa a gente pode mudar para uma outra ferramenta. A gente vai começar a estudar hoje na hora júnior algoritmos para o problema que a gente chama de MST, né? E vamos pegar cá, isso. Minimum. Então, o lag está incomodando um pouquinho só. Esperem. Tree. Tá? Ou, em português, árvore geradora mínima. Então, vamos começar, eu vou começar pelo gerador aqui, né? Pelo spanning. Quando você tem um grafo G, você pode ter subgrafos de G. Na verdade, esse V de G é o conjunto de vértices de G e E de G é o conjunto de arestas de G, qualquer grafo H cujo conjunto de vértices seja subconjunto do conjunto de vértices de G e cujo conjunto de arestas seja subconjunto do conjunto de arestas de G, a gente chama de um subgrafo de G, né? Em particular, se o conjunto de vértices de H for o mesmo conjunto de vértices de G, a gente fala que H é um subgrafo gerador, né? Ou spanning em inglês. É um subgrafo gerador de G, se ele tem todos os vértices de G, e aí podendo ter todas as arestas de G ou não, né? Aí as arestas que ele vai selecionar ali de G, bom, aí depende, mas isso é um subgrafo gerador. O que é uma árvore geradora? Uma árvore geradora é um subgrafo gerador que é uma árvore, né? Ou seja, ele é todo conexo, então existe caminho entre todo par de vértices e não tem ciclos. E o que é, então, uma árvore geradora mínima? Uma minimum spanning tree. É uma árvore geradora, né? Então, aí um subgrafo de G que tem todos os vértices de G, né? E que é uma árvore e que é de custo mínimo. Aqui, evidentemente, a gente está entendendo, né, que G é munido de uma função de custos para as arestas e que você quer selecionar de todas as árvores geradoras possíveis do grafo G, você quer selecionar aquela que minimiza a soma total dos custos, dos pesos das arestas selecionadas. Tudo bem? Esse é o problema aí da árvore geradora mínima. Para ilustrar esse problema, você pode imaginar uma situação em que você precisa conectar as cidades todas de um grafo, por exemplo, para distribuição de energia elétrica. Acho que essa é uma das aplicações mais clássicas desse problema, né? Você quer garantir aí que toda cidade recebe uma rede de transmissão de energia. Você não quer ciclos nessa rede, né? Basta que cada cidade esteja conectada e a rede está tudo bem. Então, você quer um grafo conexo e acíclico, e você quer que a soma total dos custos de construir essas linhas de transmissão, né? Você quer que
o custo total seja o mínimo possível, né? Seja o menor possível. Então, é uma aplicação clássica aí do problema de árvore geradora mínima. E é um problema bastante simples, digamos assim, porque é um dos mais fáceis da teoria dos grafos, né? Ele tem uma propriedade gulosa bastante importante, né? E essa propriedade gulosa que esse problema tem nos leva a vários algoritmos. Em particular, nós vamos trabalhar aqui na oficina de hoje com 2 algoritmos dos mais clássicos, que são o algoritmo de Kruskal e o algoritmo de Prim. Mas existem outros, né? E esses algoritmos, eles vêm de uma propriedade bem importante mesmo, como eu falei, que é a propriedade gulosa. Deixa eu tentar explicar um pouco a natureza aí dessa propriedade gulosa. Então, digamos que você tem um grafo G e você faz um corte nesse grafo G, né? E aí você obtém uma árvore geradora T1 mínima para o subgrafo H1 de G, que é o subgrafo de G que fique induzido, né, só pelos vértices à esquerda aí desse corte que você fez. E H2 é aí a outra parte do grafo, né, o outro subgrafo de G2 induzido pelos vértices da direita. Então, você cortou o grafo em 2, né, você vai ter um grafo H1 com arestas apenas dentro de H1, um grafo H2 com arestas apenas dentro do outro lado do corte, e claro, você vai ter algumas arestas aí cruzando esse corte, né? Que não vão pertencer nem a H1 nem a H2. E aí, se você encontra uma árvore geradora mínima de H1 e uma árvore geradora mínima de H2, né, é bem fácil de provar. Esse é um dos exercícios clássicos aí, uma das coisas clássicas que a gente prova no curso de teoria de grafos, mas é fácil você provar que uma árvore geradora mínima T de G pode ser obtida pegando a árvore geradora mínima T1, a árvore geradora mínima T2 de H2 e escolhendo aqui no corte qualquer aresta de custo mínimo dentre as arestas do corte. Isso leva a uma árvore geradora mínima T de G. Essa propriedade gulosa que esse problema tem nos leva aí a alguns algoritmos para resolver o problema de forma eficiente. E eu vou começar já com o algoritmo de Kruskal, que talvez seja o mais conhecido, o mais clássico de todos, né? No algoritmo de Kruskal, a gente vai começar, então, com o nosso grafo, e a ideia é que cada vértice isoladamente seja uma árvorezinha geradora mínima, né? O subgrafo induzido só por aquele vértice. Então, o que a gente vai começar, na verdade, é com uma floresta aí, né? Floresta de árvorezinhas. E aí, como essas florestas são todas desconexas entre si, né? São componentes conexas disjuntas nas arestas e nos vértices também do grafo todo, a cada iteração do algoritmo a gente vai fazer uma escolha gulosa, né? Que é dentre todos os pares de vértice que pertencem a árvores distintas, a conjuntos distintos, né, a componentes distintas, a gente vai escolher aquela aresta de menor custo. Então, a gente vai escolher aí a aresta de menor custo que liga vértices que pertencem a componentes distintas. Então, você vai escolher essa aresta e vai conectar aquelas componentes. Aquelas duas arvorezinhas vão virar uma arvorezinha só, ok? Com isso, você vai conectando essas arvorezinhas até que você fique só com uma árvore, que vai ser a árvore geradora do grafo todo, ok? Então, assim, a gente vai procedendo e conectando, sempre escolhendo a escolha gulosa, né, o universo o universo sobre o qual a gente toma a escolha gulosa é o universo das arestas que conectam componentes distintas. Esse é o Kruskal. E o algoritmo de Prim, que é outro algoritmo que a gente vai ver hoje aqui,
ele é bastante similar, ele segue o mesmo princípio, né? O que muda é o universo que a gente considera para tomar a escolha gulosa. Então, se no algoritmo de Kruskal a gente começava com cada vértice é uma arvorezinha, e aí a gente pega de todas as arestas que conectam árvorezinhas distintas, a gente pega aquela árvore, aquela aresta de menor custo. No algoritmo de Prim, a gente não começa com várias arvorezinhas, né? Todo vértice está numa arvorezinha. A gente começa com uma única arvorezinha que contém só um vértice. E os outros vértices não estão em arvorezinha nenhuma. E aí o objetivo do algoritmo de Prim é que essa arvorezinha, que começou com um vértice só, ela vá crescendo, 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 até cobrir todo o grafo, até gerar todo o grafo. Então, a cada iteração do algoritmo, a gente olha só para as arestas que estão no corte do conjunto dos vértices selecionados. Inicialmente, a gente só tem um vértice selecionado para a nossa árvore, né? Então, todas as arestas que estão no corte, né? O que é o corte? É as arestas que têm um vértice dentro do conjunto selecionado, né? Um vértice que já pertence à nossa arvorezinha, um vértice que já está coberto com a nossa arvorezinha, e outro vértice fora. Então, de todas essas arestas, a gente vai escolher aquela de menor custo e a nossa arvorezinha vai crescer. Né? A gente vai fazer isso, a arvorezinha vai crescendo, sempre selecionando a aresta de menor custo, que conecta algum vértice que já está na árvore com algum vértice que está fora. Então, o que muda do algoritmo de Prim para o algoritmo de Kruskal, essencialmente, é o universo das arestas sobre o qual a gente olha para tomar a escolha gulosa. Ok? Então, aqui também, ó, daí a gente vem, né, provavelmente para esse vértice aqui, que acho que é o que está mais perto, esse aqui, que acho que é o que está mais perto, esse aqui, que acho que é o que está mais perto. E por último, esse aqui, e aqui está a nossa árvore geradora amiga. Alguma dúvida, pergunta sobre a ideia de ambos os algoritmos e sobre o problema em geral? Eu gosto bastante do algoritmo de Prim. Sei que o pessoal acha que gosta mais do Kruskal. Ele é muito bom. Ambos geram códigos curtinhos. Às vezes o Kruskal é mais útil, dependendo da situação, às vezes o Prim é mais útil, né? Eu já vou comentar um pouco depois sobre uma situação em particular que o Prim é bastante útil, melhor do que o Kruskal, que é quando você está falando de um grafo completo, né? Mas aí a gente vai analisar na sequência, tá? Que eles vão falar, inclusive, sobre estruturas de dados para implementar esses algoritmos e a complexidade. Tudo bem? Antes disso, vamos dar uma olhada aqui nesse problema que eu elenquei para a nossa hora júnior, que é o problema IPTV do UVA, né? É um problema, eu vou ser bem breve, eu até vou ignorar um pouco o contexto da historinha, mas neste problema a gente recebe um número de casos de teste. Aqui o exemplo tem um só, né? Mas pode ter mais de um, evidentemente. Em cada caso de teste começa com 2 inteiros, que é o número de vértices no grafo e o número de arestas. E aí vem a lista das arestas, né? Cada aresta é identificada ou representada pelo par das cidades, porque aqui os vértices representam cidades, né? Então, enfim, são strings, né, que identificam os vértices do grafo, e associada a cada aresta vem o custo, o peso daquela aresta. E o que você tem que fazer é imprimir a resposta, né, do problema da árvore geradora mínima para o grafo da entrada. Ok? Algumas pegadinhas do problema. Isso aqui é típico do problema do VA antigo, que é problemas de múltiplos casos de teste que tem alguma chatice na especificação do problema, tipo isso, ó. Imprima uma linha em branco entre casos de teste, mas isso aqui não é visto, não é visível no exemplo, porque o exemplo é um caso de teste só, então você não percebe que se tivesse um segundo caso de teste, o que você teria que imprimir é um 8, uma linha em branco e um 8. E não pode ter linha em branco depois do segundo 8, entendeu? A linha em branco é só between, né? Entre casos de teste. Esses pedantismos de
parsing, de formatação que acontecia bastante no ICPC antigamente, e hoje em dia as pessoas têm deixado, né, as saídas e entradas cada vez mais simples para o competidor colocar atenção naquilo que realmente importa para o problema, né? Então, tem sido cada vez mais assim, ultimamente, a competição, não que você não precise tomar cuidado, não ter atenção com entrada e saída, às vezes tem algum detalhe ou outro que as pessoas deixam passar batido, mas esse tipo de pedantismo, acho que hoje em dia é difícil de acontecer, tá? A gente vai resolver esse problema com os dois algoritmos, tanto com o Kruskal como com o Primo, e aí vocês vão ver um pouco a diferença, né, de cada um. Então, eu vou começar com o algoritmo de Kruskal. Tá? Então, como eu falei, o que a gente precisa fazer aqui no algoritmo de Kruskal é ter alguma estrutura de dados que nos permita gerenciar eficientemente essa questão dos conjuntos, né? São conjuntos disjuntos que representam aí as arvorezinhas da nossa floresta, tá? E a gente quer representar eficientemente esses conjuntos disjuntos, tendo como operações necessárias para a execução do algoritmo as seguintes operações. Dado um vérticezinho, eu quero saber qual é o conjunto que ele está, e dados dois vérticezinhos, eu quero saber, eu quero operar, né, a união dos conjuntos aos quais eles estão. Então, é tudo isso que eu preciso, né? Por quê? Porque eu posso começar, por exemplo, o algoritmo ordenando todas as arestas, pego lá o conjunto de arestas do grafo e ordeno ele. E aí, para cada aresta UV na ordenação, né, para cada aresta UV que está na vez de ser considerada, eu simplesmente olho para o vértice U e para o vértice V, e se eles não estão no mesmo conjunto, eu uno os conjuntos aos quais ambos pertencem, né? Pegando aqui, inclusive, o peso da aresta UV e acumulando na minha resposta, porque a resposta do problema, né, é a soma de todas as arestas que foram selecionadas para construir a árvore. Então, a aresta que foi selecionada ali foi a aresta UV para construir essa árvore. Então, o peso dessa aresta ele é acumulado para formar aí, né, o custo da árvore geradora mínima. Então, é bastante simples. Agora, se o I e V eventualmente já estão na mesma árvorezinha, eu simplesmente ignoro a aresta e pulo para a próxima. Isso me garante que a cada iteração do algoritmo eu estou selecionando de fato aquela aresta que conecta vértices de componentes distintas, né? Essa ordem dos pesos das arestas não vai mudar e o universo é todas as arestas. Claro, seria todas as arestas que conectam componentes distintas, né? Não todas, mas é só você pular aquelas arestas que não servem para nada e está tudo certo, o algoritmo funciona e está tudo bem, né? Então, o núcleo aqui da questão é a gente ter uma estrutura de dados eficiente para manipular esses conjuntos disjuntos que vão se unindo, né? E a gente só precisa mesmo dessas operações de saber onde um vértice está, em conjunto o vértice está, e unir dois conjuntos, e claro, a gente já viu essa estrutura aqui na oficina, né? É a estrutura que a gente chama carinhosamente de MUF, né? O Make Union Find, ou só Union Find, dependendo do material que você pega para estudar. É essa estrutura que vai nos permitir implementar eficientemente o algoritmo de Kruskal, né? Então, o que a gente vai ter aqui, a grosso modo, o algoritmo de Kruskal? A gente vai ter que executar a ordenação das arestas, o que dá para fazer em M log M sendo o número de arestas, né? E depois a gente vai ter que percorrer cada aresta e executar uma operação de find, e talvez também uma operação, duas operações de find e talvez também uma operação de union, né? Então é um número constante aí de operações union find, que a gente vai executar n vezes. Então a gente sabe que a complexidade para executar essas n operações de union find, essas O de n operações de union find, é a função Ackermann inversa de n, né? Então essa complexidade total aí do algoritmo de Kruskal. Veja que o que mais pesa aqui, na verdade, é a ordenação, porque a função de Ackermann inversa é, para todos os efeitos, constante. É quase odil, né? Porque é uma função realmente que cresce muito
muito pouco. Então, o que realmente pesa aqui no Kruskal é a ordenação, que custa O de n log n. E se fosse o caso, até você poderia usar um radix sort, um counting sort, mas aí você precisaria ter mais informação sobre os valores que esses custos das arestas assumem, né? Sei lá, se os custos são todos inteiros pequenos, por exemplo, então você pode só um counting sort já serviria para transformar essa ordenação em tempo linear, né? Mas claro, daí precisa você ter mais informação sobre o intervalo dos inteiros em que os custos se situam, né? Dúvidas, comentários? Não? Pessoal, importante, esqueci de falar, todo mundo coloca a presença lá na planilha, hora júnior e depois a oficina regular, antes que eu esqueça, tá? Deixei a aba aqui aberta para não esquecer. Vocês estão aqui comigo? Tem alguém aí? Só para eu saber se merece eu não cair. Ana falou que estamos aqui. Obrigado, Ana. Beleza. Então, tá bom. Eu vou implementar. Vamos lá. Deixa eu alternar meu modo de apresentação aqui. Peraí. Eu quero deixar vocês no meu fundo. Se alguém falar alguma coisa para poder ver. Beleza. Então, esse aqui é o UVA1174 e eu vou colocar um sufixo aqui chamado Kruskal, tá? Opa. Bom, a gente sabe que a estrutura cerne aqui do Kruskal é aquela estrutura de make, run, find, que a gente já implementou em oficina passada, né? Então, essa situação em que você tem lá um código no caderninho, e você copia e cola o código, né? Então, eu vou pegar até, acho que do meu ensaio aqui. Vou ver a 174. Que daí, ó, isso aqui eu sei que é coisas do MUF, né? Número de vértices, o pi de cada vértice no MUF, o rank de cada vértice no MUF. E aí pego as duas funções aqui de find e union. Tá? O resto é spoiler. Deixa eu marcar o buffer do Max. Beleza, então o find union já está ali, implementado. A gente só copia e cola no caderninho e está tudo certo. Então, agora, acho que vamos para a função main. Tá, vocês estão aqui. Beleza. Legal. Quando eu olho para cá, eu vejo vocês melhor do que quando eu olho para cá. O formato é diferente. Aqui estava na aba do clube de programação. A página lá. Então, beleza. Ok. Tá. Então, me ambientando. Primeira coisa que a gente tem que ler ali do problema. Denunciar. Acho que sempre que eu vou deixar. Deixa eu anunciar um problema aqui também. Ok. Então, a primeira coisa que a gente tem que ler é o número de casos de teste, né? Estou me readaptando também a esse teclado meu aqui da minha sala, que é um teclado duro. Antigamente eu adorava teclado duro, mas eu fiquei 2 anos em casa com teclado de laptop, que é bem molinho, né? E aí agora estou batendo para me adaptar a teclado duro. Acho que vou ter que comprar um teclado novo. Então lá é um cases menos, né? Que são os casos de teste que a gente vai, sobre os quais a gente vai iterar. A primeira coisa que a gente vai fazer é ler o N e o M do caso de teste. Então, vou ver lá o N e o M, número de vértices não interessa, vou tirar o M aqui, né? Não precisa do M que é global, porque eu vou construir as arestas do gráfico. Veja,
o algoritmo de Kruskal, ele trabalha a estrutura de dados que a gente precisa para representar o grafo no algoritmo de Kruskal é só a lista das arestas, né? Aquele vetor de arestas que a gente vai ordenar. Então, esse vetor, eu vou implementar ele como um vector, E de G, de III. Eu vou chamar pair de int com int de II, e eu vou chamar pair de int com II de I3, tá? I3. A ideia é que cada aresta ela seja guardada por um peso, né? É uma tripla, o peso vem primeiro, e depois vem o par dos vértices nos quais consiste aquela aresta. Tá? Por que colocar o peso por primeiro? Né? Porque assim eu já estou usando o pair do C++, e se eu fizer um sort depois nesse vetor E de G, ele já vai fazer o sort utilizando o critério de comparação do pair, né? E no critério de comparação do pair, os elementos são comparados primeiro pelo primeiro membro do pair, depois pelo segundo. Então, aqui já vai ordenar as arestas de acordo com o peso. A gente vai ter as arestas de menor peso primeiro. Tá? Então, essa é a ideia aqui para construir um vetor, a lista de arestas do grafo. Tudo bem? Então, a gente vem aqui, lê esse N e M, e o que a gente precisa fazer é começar a ler as arestas. Só que as arestas são strings, né? Então, a gente vai fazer aquele esquema que a gente já fez em problemas de lidar com grafos e vértices serem strings. Eu vou começar um contador aí começando com 0, e eu vou ler as M arestas do grafo. Para cada aresta lida, eu vou ler 2 strings. Acho que o problema fala que é no máximo 30 caracteres. Cada string. Eu gosto de fazer a leitura sempre com strings do C. Não gosto de C++. Então, eu vou ler aí as 2 strings nas quais consiste aquela aresta, né? str1, str2, e todas elas têm um peso, e essa aresta, né, tem o peso que eu chamei aqui de weight. Tá? Aí eu vou criar as strings do C++, S1 e S2, esse cara aqui mais para cima, e vou pegar os vértices U e V associados a essas strings. Para fazer isso, eu vou utilizar o map. Eu vou criar global, não. Vou colocar aqui dentro, que daí ele limpa automaticamente. Né? Em cada caso de teste, eu vou criar um map aqui dentro, que ele já limpa automaticamente. Vai ser um map de string do C++ para int, que eu vou chamar de s2u, né? String para vértice. Então, a ideia é que o vértice U, ele vai ser, né, esse map indexado por SU, assim como o V, né, vai ser esse map indexado por S2. Mas isso se a string S1 tiver no map. Então, a gente tem que fazer aquele internadozinho que eu gosto de fazer, né? Então, você procura lá a string S1 no map. Se não tiver, você vai pegar e atribuir para a string S1 no map S2U o valor do contador e incrementar o contador. Se não, você vai só pegar o valor associado à string S1. Ok? Mesma coisa para o vértice V. Eu adoro essa linha. Então, S2, S2 e S2. Beleza? E aí eu vou dar lá um pushback no vetor de arestas, né, na minha lista de arestas. Então, vai entrar lá a aresta com peso weight, o V. Okay? Aí, no final, eu posso imprimir a resposta. Mas já, né? Uma função que eu vou chamar de Kruskal. O grafo está global, né? A lista de arestas está global aqui. Então, por isso que eu estou olhando aqui, porque a minha tela do desktop é maior, e eu deixei o Emacs mais extenso, né? Eu aumentei o comprimento dele
Aí eu estou olhando aqui para ver se fica legível o código, porque daí, claro, no Google Meet, mais completa a tela, ele vai acabar reduzindo a fonte. Para você, está legível esse tamanho de fonte? Tá sim, tá. Dá para ler. Tá ok? A vantagem é que ele fica mais, a gente consegue ver mais código, né, ao mesmo tempo. Então, é interessante isso. Valeu, Fernando. Eu não sei como é que fica na gravação, mas aqui fica bom. Acho que a gravação vai ficar igual se a pessoa maximizar o vídeo, assim, né? Acho que não vai comprometer a resolução da... Mas depois eu vou dar uma olhada lá. Eu vou dar uma olhada na gravação para ver como é que fica o tamanho da fonte assim. Aqui, veja, eu estou bem míope, com óculos bem desatualizado e estou enxergando mesmo longe, assim, bem de boa, consigo ler. Tá ok. Uma coisa só que tem que tomar cuidado, né? Porque esse vetor de arestas está global, então a cada caso de teste a gente tem que limpar ele, né? Do jeito que... E aí outra coisa que tem que tomar cuidado, claro, é que a gente precisa imprimir aquela linha em branco antes de cada caso de teste que não é o primeiro. Então, para isso, eu vou utilizar aquele esquema da flag first, que começa setada. Depois do printf, eu abaixo ela vai continuar baixada para sempre. E aí, então, eu venho aqui e imprimo uma string, que é a flag first está setada, então é string vazia, senão é o /n. Ok? Comentário sobre a função main? Não? Beleza, né? Basicamente, o grosso aqui da função main é mapear as strings para vértices, e a gente já fez isso aqui em aulas juniores passadas, né? Beleza, vamos para o Cruscal. Implementar o Cruscal, eu vou deixar ele assim, enxerga o grafo que é a variável global. Aqui, pessoal, eu até vou colocar uma observação, porque aqui eu estou colocando int, lá no problema fala que os pesos das arestas é no máximo 30. No máximo 30 é o peso de cada aresta. Então, você pensa, pô, são 50 mil vértices, né? 5 vezes 10 na quarta vértices, cada um com peso aí no máximo 30. Então, isso dá 15 vezes 10 na quinta, 10 na sexta. Quer dizer, não vai dar overflow no int de jeito nenhum. Então, é tranquilo você usar int. Mas, às vezes, esses problemas de árvore geradora mínima tem que tomar cuidado, porque você tem que lembrar que o que você está fazendo é acumulando aí, né, pesos de arestas. São n-1 arestas que você vai somar esses pesos, e provavelmente isso não vai caber no int, dependendo do problema. Então, é bom, como já que eu estou fazendo esse código para vocês terem no caderninho de vocês, se vocês quiserem, né, usar o código, vou colocar aqui uma observação do tipo use long if necessary. Lembrar que pode ser o caso, né, de você precisar retornar long não int. Então, mesmo a variável de resposta, que é a variável onde você vai acumulando os pesos das arestas, né? Então, você tem que lembrar que ela pode ser necessário que ela seja long não int. Tá? Aqui no Cruscal é um algoritmo muito simples mesmo, né? A gente tem que começar criando para todo vértice, dando make nele, né? Criar a árvorezinha que contém só aquele vértice. Isso é fazer o make no vértice, que é só cada vértice é o pai de si próprio. Tá? E aí a gente vai ordenar as arestas do grafo. Com sort, a gente já criou as arestas desse jeito aqui, que era para poder usar o sort sem precisar implementar um método de comparação, uma função de comparação especial, né? E aí eu vou fazer um for alto. Aqui, vou fazer com for alto para pegar as arestas, né? Só que a aresta é uma tripla. Tem que lembrar que ela é uma tripla. Então, você não pode fazer algo do tipo peso... Sei lá, eu gostaria muito de poder fazer isso no C++17. Seria bem legal, né? Já que é um pair, que é o segundo membro desse pair aqui, né? É um pair de int com int.
Então seria legal você desmembrar ali o pair nas 3 coisas, né? O peso e os 2 vértices, mas você não pode fazer isso. O C++ não permite. Eu até dei uma pesquisada aí sobre como fazer esse tipo de coisa e não dá. O que dá para fazer mesmo eu pego o peso e a aresta, e a primeira coisa que eu faço aqui é... U recebe e.first e V recebe e.second. Não dá para fazer, infelizmente. Tá? Mas pelo menos na variável way já está o peso da aresta. Então, o que você tem? Você tem que ver se essas variáveis, se esses vértices U e V estão na mesma componente, porque se eles não tiverem, né, se find do U for diferente do find do V, você tem que dar um union. Você vai lá e dá um union nos vértices U e V, e aí você precisa acumular o peso da aresta UV na variável de resposta, né? Então, que é o peso lá. É isso. Isso é o algoritmo de Kruskal. Beleza? Alguém tem alguma dúvida, pergunta aí? Bem simplesinho, né? Fala, Fernando. Se você quiser, tem uma funcionalidade do C++ para fazer bonitinho, parecido. O que é? Diga aí. Vamos lá. Compartilha com o grupo. TIE. Hã? TIE. O TIE, mas... eu conheço... Eu conheço o TIE, mas só funcionaria para fazer isso aqui, né? Auto UV Não. recebe TIE e de qualquer forma eu ia ter que fazer isso aqui, né? Eu acho que não. Acho que sim, porque o TIE vai criar uma tripla. Ele permite criar uma tripla, mas aí criar a tripla seria eu chegar aqui com o iterador, né? E aí seria way, UV, e eu poderia pegar então o iterador.first, iterador.first.second. Não. Dá para fazer o contrário. Tá, então você manda aí. Fala aí. Dita para mim. Deixa que tava lá de auto. Tava. Isso. Daí você faz o seguinte: faz TIE, tipo, deleta essa linha inteira aí. TIE, daí dentro U, vírgula V, igual a E. Isso aqui. Para não fazer. U recebe first e V recebe second. Exatamente. Legal, eu sabia que você podia usar TIE assim do lado esquerdo da solução. Valeu, obrigado. Vamos ver se funciona. Espero que sim. Também espero que sim. Vamos lá. Desejo que sim. Deixa eu compilar e testar aqui o código com vocês. Certo. Deixa eu botar, né, o std mais 17. Vixe. É que eu não defini max. 5 vezes 10 na quarta, né? Beleza? Só reclamou dos scanf. Obrigado, Fernando. Adorei o uso do TIE ali. Não sabia, não. Assim vocês vão me ensinando as coisas, né? Valeu. Pegar a entrada lá. Esse tipo de problema que vem com uma entrada só, você pelo menos duplica a entrada, tá? Para ter certeza que o teu programa está limpando tudo que tem que limpar, né? Não está tendo contaminação aí dos casos de teste. 8 com 8, que é a resposta. E a gente pode bem sossegado.
Eita. Só que no UVA é só até C++11. A gente não tem C++17 no UVA. E esqueci disso. Então a gente precisa... Eu vou deixar comentado essa linha, porque essa linha pode ser... funciona. O TIE funciona no C++11. Mas funciona o alto lá, sim. É o alto, mas o alto lá, né? Então, mas ó, eu vou comentar isso aqui. E o que a gente pode fazer, então, se o TIE funciona, é fazer um for alto. Que o for alto ele tem no C++11, só não tem um for alto para desmembrar, né? Posso colocar um iterador. Né? Aí deixa eu declarar o way aqui em cima. E eu posso fazer... O TIE funciona para tuplas assim, né? Ah, não vai funcionar. Não. Vai ser igualzinho aquela struct binding, né? Teria que ter também uma variável e fazer igual. Então deixa eu comentar o código que estava antes. Não. Isso aqui. Porque isso estava legal. Então vou deixar só para ficar comentado para vocês usarem quando quiserem, né? E aqui, então, eu vou ter que pegar o U e um E do iterador, né? Isso, Fernando? Sim. U não, o E, né? O e V igual aí. Pois é, eu tenho que declarar o E também. O E é um I. Isto? Isso. Acho que agora sim, né? Vamos tentar compilar com C++11 para ver se... É bom compilar antes de submeter, né? Com certeza. Opa, eu tenho que colocar C++11. 11. Oi? E aqui a gente pode submeter isso aqui lá no... Vou ver. Opa, bati aqui, né? Ótimo. Bom. Enquanto o VA vai jogando... Vocês estão bem? Tudo certo com vocês, pessoal? Tudo certo. Tranquilo. Tudo certo, Matheus? Tranquilo. Joia. Pedro tá ali. Vamos ver como é que vai ser. Lembrando, né, pessoal? Sábado agora é o primeiro dia. Né? Estou torcendo por todos vocês, de coração, sem demagogia. Né? Eu quero que os times do Sul arrasem, destruam o placar. Boa sorte aos que se classificarem, né? Eu sei que todo mundo quer se classificar, mas a gente, infelizmente, não tem vaga para todo mundo. Mas quem não se classificar, não fica triste. Lembra que é um long game, né? O que importa. Então, se não se classificar esse ano, classifica ano que vem. Mas continue estudando, continue focado, que uma hora você vai para a final, não tem problema. E eu vou estar lá acompanhando a prova desde a 1h da tarde que começar lá a transmissão no YouTube, até o final, vibrando a cada balão que vocês fizerem, tá? Então, boa sorte mesmo. Uma coisa que eu ia pedir para os times, eu ia depois mandar e-mail e também mensagem no Telegram, mas também vou falar agora, para os times aqui que fazem parte do programação, vamos fazer aquele esquema que a gente fez ano passado, de acompanhar a revelação do placar aqui, nesse mesmo link da oficina, pode ser? Então, quando vocês terminarem a prova, vocês sabem que é no YouTube que eles vão revelar, né, o placar. Fazer a revelação final, que o placar é revelado e tal. Então, passou ali. Entrem aqui no link do clube, aí a gente faz a apresentação do YouTube aqui no link do clube, no link, para a gente estar junto nesse momento de revelação do placar, é divertido, a gente se emociona, faz um print bonito para atualizar ali a página do clube, né? Que hoje a página do clube está com o print do ano passado. Então a gente atualiza para o print desse ano, vai ser divertido, tá? Quem puder, então, terminou a prova, entra aqui no link do Meet da oficina, beleza? Isso aí, vamos falar então sobre o algoritmo de Prim, né? Sobre como implementar eficientemente o algoritmo de Prim. Então, tudo... De novo, a gente tem que escolher uma estrutura de dados que nos permita fazer as operações que a gente precisa. Né? A operação que está em jogo aqui é gerenciar
o corte do conjunto de vértices selecionado, né? Esse corte vai crescendo, e a gente tem que saber, então, das arestas do corte, qual é aquela de custo mínimo, porque a aresta de custo mínimo que a gente tomar vai fazer a árvore crescer um pouquinho, né? Ela vai ganhar aquele vértice lá, e é importante perceber que esse vértice aqui vai, possivelmente, né, adicionar mais arestas ao corte. Então, tudo tem dois jeitos de você enxergar o algoritmo de Primo, né? A gente pode pensar em gerenciar o corte mesmo e fazer uma estrutura em que os elementos dessa estrutura são as arestas que estão no corte, e aí a gente toma aquela de custo mínimo, e a gente já pode pensar, como é que eu vou fazer uma estrutura que permite extrair o cara de menor valor, que está lá dentro, e adicionar novos caras, né? Adicionar e remover novos caras. É óbvio que a estrutura que permite fazer esse tipo de coisa com eficiência é uma fila de prioridade, né? Uma min heap, uma max heap, tanto faz. Não, aqui no caso é uma min heap, né? A gente precisa de uma heap de mínimo para poder fazer aí ambas as operações eficientemente. Mas tem um jeito mais simples até de você implementar e enxergar, que é colocar nessa heap não arestas, e sim vértices. A ideia é a seguinte, a gente começa na heap com... Bom, eu estou pensando numa implementação não usando a string de C++, tá? Estou pensando no que seria numa implementação se a gente codasse a heap na mão. A gente teria, inicialmente, todo vértice do grafo na heap, na fila de prioridade, todo mundo está lá enfileirado, né? Só que a sua prioridade nessa fila de prioridade é infinito. Tá bem? Todo mundo lá está com prioridade infinita para sair dessa heap de mínimo. Aí você escolhe um vértice qualquer, que é o vértice que vai ser o primeiro da árvorezinha, coloca ele na árvorezinha, então ele vai sair da heap, né? Ou nem vai entrar na implementação, né? E eu vou olhar para todos os vizinhos desse vértice e eu vou atualizar as prioridades desses vizinhos na heap. Então, esse cara aqui, se essa aresta tinha custo 5, essa aresta tinha custo 6, essa aresta custo 7, esses caras vão ficar com prioridades 5, 6 e 7. Ok? Então, agora, quem é o cara que vai sair? Bom, é esse carinha aqui, ó, que ele tem prioridade 5, é a menor de todo mundo que está na heap. E aí eu vou olhar para os vizinhos dele. Imagina que eu tenho essa aresta aqui, ó, e essa aresta, ela tem custo 4. Tudo bem? Então, na hora que eu olho para todos os vizinhos desse vértice, eu olho para os vizinhos desculpa, os vizinhos que ainda estão na heap, né? Os vizinhos que ainda estão na heap, eu vou considerar rebaixar a prioridade daqueles caras na heap. Então, esse cara estava com prioridade 6, porque 6 era o custo da aresta que levava esse cara para algum vértice da minha árvore. Mas agora que esse vértice aqui entrou na árvore, o custo deste vértice para algum vértice da árvore já não é mais 6, é 4. Né? Então, eu vou lá e atualizo a prioridade deste vértice aqui para 4. Ele fica com prioridade 4 na heap. E assim eu vou, cada vértice que entra, atualiza as prioridades dos seus vizinhos. Isso, né, numa implementação mais clássica, mais estilo que você encontra no livro do Cormen, por exemplo, né, sobre o algoritmo de Kruskal. No C++, a gente não tem operação de atualização de um vértice na heap. Isso a gente não tem no C++. Mas o que a gente pode fazer no C++ é o seguinte: a gente pode pegar e quando vai tentar atualizar ali, né, então o vértice U vai tentar atualizar a prioridade do vértice V. O vértice V lá estava com prioridade 6 e agora eu quero que ele tenha prioridade 4. Então o vértice V ele já foi inserido lá na minha fila de prioridade com a prioridade 6. Ele está lá na fila, né, com a prioridade 6. Eu coloco o 6 na frente, que é o 6 que marca a prioridade do vértice.
Então, o que vai acontecer é, se a propriedade desse cara aqui tem que ser 4, deixar de ser 6 e tem que ser 4, eu simplesmente vou inserir o vértice de novo na fila. Ele vai entrar lá com propriedade 4, ok? Aí eu tenho eu posso ter, por exemplo, né, um vetor auxiliar que eu vou chamar de OK, que só marca, né, se os vértices já saíram da heap ou não. Porque nessa história, como o vértice vai poder ser adicionado mais de uma vez na heap, né? Então, eu considero só a primeira vez que ele saiu, que é quando o OK dele está 0. Mas depois da primeira vez, eu sei que aquele vértice já foi considerado porque o OK dele já foi para 1. E aí eu só ignoro, né, ocorrências futuras daquele vértice na heap. Pô, isso não é ineficiente demais? Na verdade, não. Né? No pior caso, o tamanho total que a fila de prioridade vai ter, né, a quantidade total de vértices que vão ser adicionados nessa fila de prioridade, vai ser o número de arestas, de qualquer forma, né? Porque cada aresta vai adicionar no máximo um vértice à fila, então não tem problema você adicionar mais de um vértice uma vez, né? Então, desse jeito, a gente não vai começar com todo mundo na fila com prioridade infinita. O que ele vai fazer começa só com a origem, só com o vértice inicial lá na fila, e esse vértice, então, ele sai da fila e adiciona aos seus vizinhos. E cada vez, né, cada vértice que sai da fila, ele adiciona aos seus vizinhos, mesmo que esses vizinhos já tenham sido adicionados anteriormente, não tem problema, porque a gente não vai zoar a coisa a partir da segunda vez que um vértice sai da fila. A gente só pula ele, ignora e vai para o próximo. Tá? Tudo bem? Beleza? Mas é importante fazer essa esticagem, né? Se realmente é a primeira vez que o vértice está saindo da fila ou não. E a esticagem a gente vai fazer com um vetor que eu chamei aqui de OK. Que daí, se você não fizer a esticagem, aí você tem um problema. Aí as coisas podem dar muito ruim. Mas desse jeito aqui não. No máximo, pode M inserções na fila que vão acontecer. Então, a complexidade total do algoritmo nessa história vai ser O de M log N. Né? Log N. Que é a mesma lá do algoritmo de Kruskal, né? Mesma complexidade. Né? Dúvidas, perguntas, comentários? Não? Então vamos codar. Cadê vocês aqui no desk? Vocês estão aqui. Então... tinha um Emacs. Esse Max aqui, que eu já vou deixar ele limpo para colocar código novo. Beleza. Vocês estão no meu fundo, tudo certo. Vou deixar o problema ali também no fundo. Tá. Bem. Quer saber? Para a gente ganhar um pouco de tempo aí, eu vou... Esse aqui é o VA 174P. Não tem nenhum grafo aberto. Eu vou pegar o outro código do Kruskal, copiar e colar. E essencialmente o código vai ser o mesmo, né? Bom, muito parecido, vai ter muita coisa similar, pelo menos especialmente na função main. O que vai mudar aqui é, em primeiro lugar, que não vai ser Kruskal, vai ser P. Então, isso aqui cai fora, cai fora, cai fora. A gente não vai ter as coisas do MUF. E o nosso grafo não vai mais ser representado por uma lista de arestas. A gente precisa representar aí o nosso grafo por uma lista de adjacências mesmo, porque a gente precisa, né, para cada vértice que sai da fila, olhar os seus vizinhos. A estrutura que nos permite fazer isso, né, eficientemente é lista de adjacências, não lista de arestas. Então, só que na lista de adjacências, como é que eu vou trabalhar um grafo com uma lista de adjacências que tem peso nas arestas? Bom, a gente vai fazer o seguinte. Quando eu olhar lá para o LGUI, né, o iésimo vizinho do vértice V,
ao invés disso ser, desculpa, um iésimo vizinho do vértice U, ao invés disso ser o vértice V, que é o iésimo vizinho do vértice U, isso na verdade vai ser um par, que é o vértice V com o peso da aresta UV. Às vezes, quando o grafo é pequeno e você pode se dar o luxo de pagar um espaço quadrático no número de vértices, às vezes o pessoal trabalha com duas estruturas. Trabalha tanto com a lista de adjacências, que é para você fazer a busca, para você, dado um vértice, acessar todos os vizinhos dele rapidamente, né, em tempo proporcional ao grau daquele vértice. Mas também o pessoal usa uma matriz de adjacências, que é uma matrizona quadrática no número de vértices, em que para todo vértice U e todo vértice V, guarda lá na matriz qual que é o custo da aresta UV. Então, mas isso vai implicar numa estrutura que vai ter espaço quadrático em memória. Aqui é 5 vezes 10 na quarta, não é legal pagar um espaço quadrático em memória. Uma outra abordagem seria você ter um set das arestas com seus pesos. Mas por que você vai fazer isso, né? Ter um set nas arestas com peso? Aí acho que, sei lá, o set é meio caro, né? O set ele custa um pouco, vai colocar um fator log no teu, na tua complexidade, e é um fator log meio pesado. Aí a gente sabe que a implementação do set é meio pesada. Então, eu não sou muito fã. Eu sou mais, em situações como essa, de trabalhar a lista de adjacências do grafo, né, o iésimo vizinho do vértice V, eu coloco junto ali o vértice V e o peso da aresta U para V, tá bom? Dá um pouco de trabalho gerenciar a estrutura, bom, não tanto trabalho assim, mas eu acho melhor, tá? Mas tem alternativas, né? Tem diferentes abordagens para a mesma coisa. Então, o meu grafo vai ser aqui um vetor de pares de inteiros LG max. Tá? Então, na verdade, por que o max aqui, né? Porque cada LGU é um vector de II. E o que eu estou fazendo aqui é criando max vectors de II. Tudo bem? Então, é uma coisa meio híbrida aqui, né? De alocação estática com alocação dinâmica, né? O LGU, o LG de cada vértice, é um vector do C++. Está vazio o vector e eu vou dando pushback colocando os vizinhos ali. Né? Mas o LG é um vetor do C que já vem aí com max posições todas alocadas e você vai usando essas posições já alocadas. Tudo bem? Eu acho legal fazer essa abordagem híbrida aqui. Beleza? Então, quando eu pegar aqui o vértice U e o vértice V, o que eu vou fazer? Eu vou adicionar o V à lista de adjacências do U, mas não é só fazer pushback V, né? Eu preciso criar um par e colocar o vértice V com o peso da aresta. E mesma coisa, adicionar o U à lista do V. Tá bom? Assim eu monto o grafo e preciso, né, dar um clear no grafo a cada caso de teste. Não posso fazer assim, né? Porque LG é um vetor do C. Não tem clear do vetor do C. Não posso fazer isso. Então aqui eu preciso, na verdade, fazer um for U de 0 a n e limpar todos os vectors. LGU, eu vou lá e limpo o vector LGU. Beleza? Dúvidas, perguntas? Comentários? Não? Bora, então, para implementar o algoritmo de primo. A fila de prioridade já está implementada no C++, então não precisa de código extra para colocar aqui do caderninho. Né? A estrutura de dados já vem implementada no C++. Eu vou colocar aquela mesma observação lá. E a gente também vai ter uma variável resposta, que é o que vai ser aí retornado. Né? Então tá. Bom, eu preciso gerenciar a distância que cada vértice
que não está na árvore ainda, né? A distância que ele está de algum vértice da árvore. É aquele valor que vai sendo atualizado conforme os vértices vão entrando na árvore, eles vão atualizando os valores, né, de distância, que eu vou chamar aqui. Então, vai ser o vetor dist. Legal? Que inicialmente eu vou fazer todo mundo ter distância infinito. Aqui, deixa eu declarar lá o infinito, antes que eu esqueça. O infinito, para esse problema 10 na oitava, é sossegado. Mas tem que tomar cuidado, né? Porque se o teu problema é trabalhar com long, por exemplo, talvez é porque os custos das arestas são muito grandes, enfim. E aí, não necessariamente 10 na oitava vai ser o infinito necessário, né? Então, talvez você precise aqui colocar alguma constante de long bem grandona, tipo, sei lá, 2 na 62, por exemplo, alguma coisa assim. Então, precisa sempre, né, pensar num valor de infinito apropriado, tá? Beleza. Então, primeiramente, todo vértice está com a sua distância infinito. Eu vou ter aquele vetor ok também, né? O ok é para gerenciar os vértices que já saíram da fila, né, alguma vez. Então, eu posso zerar o vetor ok com main7 ou aqui mesmo, já que eu estou fazendo esse for, venho aqui e já zero o ok de todo o vértice. Aí, a distância do vértice 0, por que o vértice 0? Pode ser qualquer um, né? Vai ser uma árvore geradora, então não importa por qual vértice você começa, começar pelo vértice 0, o vértice 0 vai ter a sua distância setada para 0, e eu vou inserir o vértice 0 na minha fila de prioridade. Deixa eu criar minha fila aqui. Vai ser uma priority queue. Cada membro aí da fila vai ser um pair de inteiro com inteiro. Né? Então, vector ii. E como é uma min heap, tem que ser greater de ii. Né? Que a comparação aqui do terceiro membro do template, do priority queue, tem que ser a comparação less, né? A comparação estritamente menor. Mas isso pensando numa max heap. Então, se você quer uma min heap, você tem que inverter e usar o greater, não o ii. E não o less, e sim o greater. Aí eu preciso dar push. Né? Eu vou colocar o vértice 0 na fila e a prioridade associada ao vértice 0 é a sua distância. Importante que na fila de prioridade, a prioridade sempre vem para o primeiro. Eu quero usar o critério de comparação do próprio prédio. C++, então a prioridade é que vir para o primeiro, porque tem que organizar a fila de acordo com a prioridade dos elementos da fila, né? E não de acordo com o rótulo do vértice lá, que não faz sentido. Mas lembrar, isso às vezes as pessoas se confundem, né? Lembrar que aqui dentro da lista de adjacências, eu botei primeiro o vértice para depois o peso. Tá? Então, lembrar dessas... que foi assim que eu fiz, então... Lembrar para não confundir. Aqui, claro, se quiser botar o peso primeiro, bota. Aqui não faz diferença, mas você tem que ser coerente e saber o que você está fazendo, né? E eu recomendo também você ter um padrão para todos os seus códigos, para quando você for copiar código caderninho, adaptar, enfim, você já ter o seu padrão para não se perder. Né? Eu vou começar o algoritmo, rodando o algoritmo enquanto a fila não está vazia. Enquanto a fila não está vazia, aliás, aqui, vou fazer uma coisa divertida, que é botar esse recebe 0 dentro ali, né? Por que não? Só pensando em código curto de caderninho, porque na competição presencial você tem que codar as coisas, né? Então, quanto menos caracteres, melhor. Tudo bem que na competição online você copia e cola, não faz diferença. Né? Mas eu gosto disso aqui também porque é algo que não precisa de umas chaves, caso você vá botar dentro de um for alguma coisa, que é uma linha só de código. Tá? Então, a gente tem que extrair o cara que está na vez de ser atendido da fila. Esse vértice é o vértice U, é o cara que está lá no q.top.second. Né? Porque o cara que está no q.top é um pair. Eu preciso pegar o ponto second, que é o vértice U, e q.pop. Verifico, né? Preciso verificar se esse vértice já saiu antes. Se ele já saiu antes, eu pulo esse vértice. Vamos embora. Agora, se é a primeira vez que ele está saindo, seto o ok dele para 1.
E a resposta, eu acumulo sobre a resposta, né, o valor da distância desse vértice. Então, com a sua distância, que é o custo da aresta que foi selecionada ali no corte para poder expandir a árvore para ela também cobrir esse vértice U. E agora eu preciso percorrer todos os vizinhos do vértice U no grafo. Posso fazer isso com for alto, vértice aresta, vértice peso, né? A gente criou ali embaixo vértice peso. Então, vértice peso LGU, mas a gente sabe que lá no UVA isso não é aceito, então eu vou deixar isso aqui comentado para vocês usarem na maratona, porque a maratona aceita C++ 17, mas a gente sabe que no UVA não. Então aqui eu vou ter que fazer alto ITLGU, né? E aí aqui eu venho e vou usar o TAI que o Fernando pode me ensinar. Eu coloco V e Way, declarar o V, declarar o Way também. Recebe o IT, né? Recebe o IT. Assim, né, Fernando? Isso. Beleza, valeu. Gostei. Então, eu preciso só olhar, né? Eu quero relaxar a distância do vértice V. Então, se a distância do vértice V é maior do que o peso da aresta de U para V, que é esse peso Way, né? O peso da aresta de U para V, então eu vou lá e atualizo a distância do vértice V. Essa distância vai receber o peso da aresta UV. Né? Esquece a distância que tinha antes, que era uma aresta que tinha um custo maior, e pega essa aresta UV, essa é a nova distância do vértice V para algum vértice que já está coberto na árvore. E também preciso, com isso, colocar o vértice V na fila com a nova prioridade dele, que é uma prioridade menor do que a prioridade que ele tinha. Né? Então é q.push e esse valor, que é o novo valor da prioridade dele, e beleza. Tudo bem? Um comentário, a gente depois vai estudar o algoritmo de Dijkstra, eu sei que alguns de vocês já devem conhecer, o algoritmo de Dijkstra é muito parecido com o algoritmo de Prim, mas o código é praticamente igual, ele também trabalha sobre uma fila de prioridade, a única diferença é que no algoritmo de Dijkstra, aqui não é só o custo da aresta de U para V que vai entrar na organização da fila, mas você tem que considerar também a distância do vértice V. Você tem que somar a distância do vértice V mais o custo da aresta, da aresta de U para V. É só isso. Basicamente, isso aqui vira um Dijkstra. Uma ligeira modificação no código que a gente comenta isso quando falar de Dijkstra. Dúvidas, perguntas, comentários? Ou correções, né? Se alguém me viu fazendo uma besteira aí. Não? Então, vamos compilar. E testar. E a gente já vai para um intervalo para depois voltar para a oficina regular. Isso aqui antes eu vou comentar os exercícios do treino da hora júnior, porque lá vão ter coisas mais interessantes para fazer com Kruskal e Prim, né? Não é só a aplicação imediata do Kruskal e Prim. E aí eu quero comentar aqueles exercícios. Não vou fazer os exercícios, mas eu vou já dar algumas dicas e comentários sobre aplicações, né, de MST. Aqui é C++ 11. Nossa, compilou. A entrada é a mesma, né? 8 com 8. Julgando. Eu vou pegar já
as IDs dos problemas da oficina aqui no Note. O Note está no Wi-Fi, o desktop está no cabeado, e a rede cabeada aqui do UTF está com algum problema de DNS, porque as páginas do domínio do DAINF não estão resolvendo os nomes na rede cabeada. Então, oi? Eita! Pois é. Não dá para acessar o próprio departamento. Eu não consigo acessar as páginas do DAINF na rede cabeada no DAINF, é uma coisa louca, né? Então, no Wi-Fi eu estou vendo aqui a página do clube, mas só para pegar as IDs dos problemas lá no bcrowd. Não é mais URI, agora é bcrowd. Cadê? Treino Júnior. Beleza. Então, já vou abrindo aqui. O primeiro é do bcrowd. Problema 1552. Não, é 1552. Esse problema aqui, Rescue in Free Fall, vocês vão ler, ele é essencialmente um problema de árvore geradora mínima, mas ele tem uma particularidade que é aqui o grafo é completo. Então, o que é um grafo completo? O grafo completo é um grafo em que você tem arestas entre todo par de vértices. Né? E aí, nessa situação, se você tem aresta entre todo par de vértices, veja que para você implementar o algoritmo de prim, você nem precisa de uma fila de prioridade, né? Porque todos os vértices estão no grafo anyway. Todas as arestas possíveis estão no grafo anyway. Então, cada vértice que é considerado lá, que sai da fila, né? Cada vértice que sai da fila, quando eu vou olhar para os vizinhos desse vértice, eu vou olhar, na verdade, para todos os vértices do grafo, porque o grafo é completo. Então, eu já posso acessar eles, né, e atualizar a sua distância de acordo aí com o valor do vetor dist. E está com lag grande aqui minha mesa de 32, mas tudo bem. E aí, na fila de prioridade, eu não preciso de uma fila de prioridade para saber quem é o vértice que vai sair da fila. Eu posso simplesmente fazer uma varredura linear mesmo, em ODN, não odd log n, mas em odd n, eu vejo qual é o vértice que não saiu ainda, que ainda está na fila, né? O vértice que ainda precisa ser coberto pela árvore, e vejo aquele que tem o menor valor de distância. Pô, mas isso é eficiente? No caso de gráfico completo né? Por quê? Identificar o vértice da vez a ser considerado vai custar odd n, não odd log n como na implementação anterior. E a atualização das distâncias também vai custar odd n. Então, isso vai me dar um algoritmo que é odd n ao quadrado. Tudo bem? Um algoritmo odd n ao quadrado. Na implementação clássica do algoritmo de prim, com a fila de prioridade, que a gente fez agora, inclusive, a gente sabe, né, que o algoritmo lá é odd m log n. No grafo completo, esse m é n ao quadrado. Então, veja só, né? Na implementação com fila de prioridade, foi uma coisa que é pior do que o odd n ao quadrado, bem simples aqui, em que eu linearmente vejo qual é o vértice que tem a menor distância e linearmente vou lá e atualizo as distâncias dos vértices, né? Não tem esse fator log na complexidade. Tem um algoritmo mais eficiente e dependendo de como você coda, se você codar o algoritmo de Kruskal ou de prim, que vão ter essa complexidade, ambos vão ter essa complexidade odd n ao quadrado log n, para este problema não vai passar. Pelo menos não passava antigamente. Eu lembro que quando eu fiz esse problema, isso era 2014, caraca, muitos anos atrás. O Kruskal e o prim clássicos não passavam nesse problema. Mas hoje em dia o time limit é 3, né? Um time limit de 3 possivelmente passaria, porque hoje em dia as máquinas são mais rápidas, né? Então, é muito difícil você, como problem setter, pegar esses fator log, assim, exigir que uma solução seja imune a um fator log. Quer dizer, eu quero essa complexidade aqui, mas se o cara fizer essa complexidade vezes o fator log, não é para passar. Como problem setter é muito difícil você fazer isso. Eu tinha conseguido fazer isso para esse problema em 2014, mas agora, com as máquinas mais rápidas, eu nem sei se, honestamente,
ainda as coisas estariam desse jeito. Provavelmente as entradas e o tratamento teria que ser ajustado para as máquinas hoje em dia. Mas, de qualquer forma, gente, vocês sabem, quando o gráfico é completo, vai no algoritmo de prim implementado desse jeito, bobão mesmo, que ele vai ser mais rápido e o código vai ser mais curto também. Não vai ser aquele código que a gente fez agora, com utilidade e tal, vai ser um código muito mais tranquilo, mais simples de você codar. Então, fica aí a dica, né, na hora de fazer o exercício, de fazer esse treino júnior dessa semana, que são esses exercícios que envolvem MST, codem também algoritmo de prim para grafos completos, porque isso pode ser útil para você no futuro. Quem sabe? Deixa eu só ver aqui se o código passou, beleza? Esses códigos aí ficam lá no Dropbox do clube para vocês consultarem, terem um material de apoio, no caderninho até, se vocês quiserem. O próximo problema que eu queria comentar aqui é o UVA 10369. Esse problema é bastante simples, acho que 10369. A gente já fez no clube esse. Já, sim. Todos os problemas da hora júnior que a gente está fazendo agora, a gente já fez no clube em 2020, é que eu estou recapitulando todos os assuntos desde o começo, para o pessoal que foi entrando e para construir essa jornada de iniciação. Então, nesse problema aqui, o que é interessante é que você não quer uma minimum spanning tree, você quer uma minimum spanning forest, mas ou seja, uma floresta geradora mínima. Você não precisa que todos os vértices sejam conectados, só que você quer uma floresta geradora mínima que tenha aí um certo número de árvores. É basicamente o que esse problema pega. Então, você quer uma floresta geradora mínima, um certo número de árvores, evidentemente você não vai poder usar o prim, né? Vai ser muito melhor você utilizar o Kruskal, você já vai ter já vai ter essas árvorezinhas todas desconexas, e na medida que elas vão se conectando e você atinge lá o teu alvo de número de árvores, você aborta o Kruskal e acabou, e resolveu o problema. Então, façam esse problema aqui, que ele é bem legal. Outro problema aqui da lista, para vocês fazerem e treinarem, é o 10600. Este aqui... Deixa eu lembrar. Bom, esse aqui tem dica nos Halim. Tá? Esse aqui tem dica nos Halim. Então... já está até na página que eu tinha pegado aqui. Esse é o 10600. Sim. Que é sobre, o assunto aqui é o second best spanning tree. Onde você quer não a melhor árvore geradora, mas a segunda melhor. E aí tem todo o assunto de second best spanning tree aqui no livro do Salim, né? Página, no caso, né, do Salim 3, página 142. Então, estudem o conteúdo por lá e pratiquem com esse problema. Os outros problemas ali do treino, que são aquele UVA 148 e o 1402 do Bcrawl, eles envolvem o assunto de minimax. Minimax. Aqui, né? Tanto o UVA 148 quanto o Bcrawl 1402, que ambos estão lá no treino. E o assunto de minimax também é coberto aqui em nível de Salim, então fica a cargo de vocês estudarem o assunto super importante, uma aplicação super legal de MST, pode cair, né? É um assunto que é cobrado aí nas competições de programação, e vocês vêm aqui e estudam o assunto de minimax. Cadê? Eu acho que eu acabei de passar. Aqui, minimax e maximin, né? São duas aplicações aí de minimum spanning tree. Eu não vou falar sobre elas, é tarefa para casa, vocês estudarem livro de Salim, estudarem conteúdo, assim também vocês, né, estudam um pouco as coisas sozinho e aprendem sozinho, e fazem esses exercícios, que é o UVA 148 e o Bcrawl 1402. O Bcrawl 1402, que é esse aqui
do Indiana Jones é legal pra caramba. Adoro esse problema. Então, recomendo fortemente que vocês façam esse problema. Tá? Se, sei lá, tá com falta de tempo na semana, não vai conseguir fazer todo o treino júnior, pelo menos esse BCrowd 1402 e aquele UVA 10600, né, que é sobre o 10600, que é o Second Best Spelling Tree, eu acho que são os exercícios que vocês precisam fazer, porque eles fogem da caixinha, né? Eles fogem do óbvio, do tradicional. São duas aplicações aí alternativas, digamos assim, um pouco mais avançadas de MST, e acho melhor você praticar sempre numa coisa que seja um pouquinho mais avançada, mas que te força a aprender uma coisa nova, que te força a praticar num contexto novo, do que você só reproduzir algo mais simples num contexto que você já viu, tá? Gente, vamos fazer um intervalo então. Agora são 5 para 6, nós retornamos às 6h10 com o oxigênio regular. E Leandro, qual que é o último? Esse do Indiana Jones? Você falou como que é o nome desse problema? Que eu não consegui entender direito. Tá tudo bem, né? O BCrowd 1402, o do Indiana Jones, e o problema aqui é o Minimax, ou Maximin, que é esse problema aqui que tá tem nos Rallye, né? A ideia, basicamente, é você quer saber qual que é... Bom, eu vou explicar. De todos os caminhos possíveis de uma origem para um destino, você quer não pegar o caminho mínimo, mas você quer pegar o caminho mínimo que minimiza a maior aresta do caminho. Tá? Você pode imaginar isso como, sei lá, cada trecho do caminho tem trepidações de asfalto. Então você quer garantir que teu caminho da origem para o destino, não importa o comprimento dele ou o custo dele, mas você quer garantir que o trecho de trepidação que você vai passar tenha o menor índice de trepidação possível. Quer dizer, de todos os trechos que nos quais o teu caminho consiste, né, o maior trecho de trepidação que tem ali é o menor possível, tudo bem? Então esse problema é o minimax. Ou tem dual dele, que é o maximin, né, que você quer daí maximizar o menor custo, tá na mesma, e você resolve também com MST. Tá? É uma propriedade importante e clássica aí de aplicação de MST, tá bom? Beleza, valeu. Tem um problema legal também, que é o URI 2703. URI, qual que é? 2703. É das 2703. Estradas Imperiais. River Roads. Esse é bem legal. Então eu vou colocar ele no treino. Obrigado. O problema é que precisa de LCA. É que precisa de LCA. Precisa de LCA. A gente não... Mas usa árvore geradora mínima. Ok. Então, o pessoal que está assistindo, 2703 precisa também do conceito de LCA. A gente não viu ainda na hora júnior, mas tem aqui nos Rallye LCA. Então, vocês podem ensinar o conceito de LCA aqui e beleza. Ok? Tranquilo, Fernando? Tranquilo, Matheus? Tranquilo, pessoal? Vamos lá, então, no intervalo. A gente volta 18h15, tá, pessoal? Vamos lá aí. 18h15 a gente retorna à profissão regular. Até logo, então. Valeu. Que